Olá, caçadores do sobrenatural! Sabiam que existem lugares no mundo que parecem marcados pelo sofrimento? Lugares aonde a própria terra parece clamar pelo sangue que nela foi derramado? Hoje, aqui com Leon Scott Kennedy, contador de relatos sobrenaturais, nós vamos até o coração de São Paulo, na Avenida 9 de Julho. Quem conhece essa avenida, comenta aqui. Vamos conhecer os segredos sombrios do famoso e assombrado Edifício Joelma. Quem conhece esse edifício, comenta também. Muitos conhecem a história do terrível incêndio que parou o Brasil nos anos 70. Mas o que pouca gente sabe, galera, é que a maldição desse lugar começou muito antes do fogo que consumiu esse prédio. Foi exatamente na década de 40. Ali existia uma casa e uma família naquele terreno, antes de ser construído o prédio. E foi exatamente naquele terreno que um professor de química tirou a vida de sua mãe e de suas duas irmãs, jogando os corpos em um poço que ele mesmo cavou neste quintal, nesse terreno. E esse caso ficou conhecido como o crime do poço. Olha, galera! Quando a polícia encontrou os corpos, quando eles foram lá, o horror realmente se instalou. Anos depois, a casa foi demolida e o poço foi exatamente fechado. E por cima daquela terra manchada de sangue, ergueram o imponente e famosíssimo Edifício Joelma. Mas o passado, meus amigos, o passado nunca fica enterrado para sempre. Parte 1. O Dia do Fogo e o Mistério das 13 Almas. No dia 1 de fevereiro de 1974, uma sexta-feira de manhã exatamente, o Joelma, ou seja, o edifício Joelma virou um cenário de guerra e incêndio também. Um curto-circuito no ar-condicionado do 12º andar deu início a um dos maiores incêndios do mundo. O fogo subiu rápido demais. Foi inevitável, engolindo os carpetes, as cortinas e bloqueando as escadas de emergência, galera. Mais de 700 pessoas estavam presas lá dentro no edifício na hora do incêndio. O desespero foi total dessas pessoas, em agonia pura. Pessoas se jogavam do topo do prédio para fugir do calor insuportável causado pelas chamas. Mas o mistério espiritual mais perturbador daquele dia aconteceu em um dos elevadores do edifício Joelma. 13 pessoas tentaram escapar de elevador, mas a energia acabou do prédio e elas ficaram presas entre os andares, dentro do elevador. No meio daquela fumaça e do calor escaldante, elas morreram carbonizadas, infelizmente, abraçadas umas às outras. Nossa, que terror, Imagina passar por uma coisa dessa, Ainda bem que a gente só morre uma vez nessa vida, Depois a gente vai pro céu, viver pra sempre, com muito amor, com muita felicidade ao lado de Deus, de Jesus Cristo, Mas mesmo assim, uma tragédia assim realmente muito triste, sabe? E meus sentimentos para essas famílias, desde aquela época, eu concedo meus sentimentos. Quando os bombeiros encontraram os corpos das pessoas carbonizados, o estado de decomposição pelo calor era tão avançado que foi impossível identificar quem era quem.
Elas foram enterradas juntas, lado a lado, no cemitério de São Pedro, em São Paulo, e ficaram conhecidas como as 13 almas, de 13 pessoas. E é aí que o sobrenatural se manifesta de forma inegável. Durante anos, os coveiros e visitantes do cemitério relatavam ouvir gritos de socorro vindo daquela sepultura coletiva, de todas aquelas lápides. O mistério só se acalmava quando as pessoas iam até lá e jogavam água em cima dos túmulos. Aí acalmava, né? Esses efeitos paranormais, né? Era como, galera, se aquelas almas ainda presas ao trauma do incêndio estivessem implorando por um pouco de água para apagar o calor que sentiram nos seus últimos segundos e tormentos, né, de vida. Realmente muito triste essa história. Misericórdia, né? Só Deus mesmo, né? Agora, parte 2. O prédio hoje, vultos, gritos e demônios. O tempo passou, né, galera? O prédio foi reformado e mudou de nome. Hoje ele se chama Edifício Praça da Bandeira, mas as marcas do que aconteceu ali nunca foram apagadas do mundo espiritual. Funcionários que trabalhavam no local durante a madrugada evitam ao máximo andar sozinhos pelos corredores dos andares mais altos do edifício. O silêncio da noite é constantemente quebrado por sons perturbadores e paranormais. Os zeladores de lá relatam até hoje ouvirem passos apressados correndo de pessoas pelo corredor, como se alguém estivesse fugindo de algum perigo invisível e predador. Mas quando olham no rumo, né, da onde que tá vindo esses barulhos sobrenaturais, eles simplesmente não encontram ninguém, não há ninguém da onde que tá vindo, né, esses barulhos, né, esses efeitos paranormais, não tem ninguém. Olha que coisa engraçada, né? Realmente é muito sobrenatural. É o cultural do Leon Scott Kennedy. E galera, há relatos de pessoas que ao entrarem no elevador sozinhas, tarde da noite ou de noite, sentem um hálito quente de fumaça no pescoço, uma quentura, né, próximo do pescoço, né? O reflexo nos espelhos dos banheiros e das portas de vidro costumam mostrar vultos cinzentos de pessoas queimadas. Olha que sinistro, hein? E o reflexo nos espelhos dos banheiros e das portas com feições de dor, né? De tormento, né? De agonia, né? Como se as pessoas tivessem voltado, né? Pra lá pra assombrar, né? Esse prédio, né? As pessoas, né? Que desaparecem num piscar de olhos. Algumas testemunhas afirmam ter visto fumaça espiritual saindo de salas trancadas lá do edifício, acompanhada de sussurros que dizem: nos ajudem, socorro, está queimando, estamos queimando. Nossa! O Joelma não é apenas o prédio de escritórios, é uma ferida aberta no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. Agora trago a parte 3, a energia negativa concentrada. Muitos investigadores paranormais sobre o sobrenatural que visitaram o local afirmam que a quantidade de energia negativa concentrada naquele terreno é simplesmente avassaladora e gigante. A dor das vítimas do crime do poço, somada à agonia das quase 190 pessoas que perderam a vida neste incêndio trágico, criaram uma espécie de portal no mundo espiritual e uma atmosfera densa naquele lugar, aonde entidades malignas e demônios
se aproveitam do sofrimento, né, do passado, né, para se alimentar do medo dos vivos, né? Quem entra no edifício hoje, no edifício Joelma, né, sente um peso inexplicável bem aqui na região dos ombros, como se tivesse alguém, né, sentado no ombro, né, das pessoas que vão lá, né, hoje em dia, né? E essas pessoas que vão lá hoje em dia também, elas relatam uma dor de cabeça repentina que vem do nada, na cabeça delas. E uma vontade incontrolável de ir embora o mais rápido possível deste edifício assombrado. O edifício Joelma é a prova viva de que a parede de um prédio pode reter a memória da dor mais profunda do ser humano que pode acontecer. E agora venho com as explicações bíblicas e conclusão. Meus amigos, meus seguidores do canal aqui do Resident Evil Sobrenatural, diante dessas histórias, né, tão macabras, né, pesadas, né, como do edifício Joelma, a nossa mente, né, que é humana, né, ilimitada, tenta entender, né, e buscar respostas, né, sobre esses fenômenos sobrenaturais, né? Porque esses fenômenos acontecem em lugares onde houve tanta morte, né? Por que será, né, que, por exemplo, um local que houve morte, destruição, né, e esses espíritos se materializam lá, né, esses demônios, né, disfarçados, né, de luz, né? Como que isso acontece, né? E quem são eles? Realmente são demônios, né, de acordo com a ótica bíblica, né? A Bíblia nos ensina, galera, que a violência e o derramamento de sangue inocente contaminam a própria terra, né? O próprio espaço, o próprio lugar, né? Onde aconteceram essas tragédias. E nós vemos isso claramente no livro de Gênesis, galera. No capítulo 4, versículo 10. Quando Deus fala com Caim após ele tirar a vida do seu irmão Abel. Muita gente conhece essa parte, né, da Bíblia, né? Tem certeza, né? Do Caim e do Abel, né? E disse o nosso Senhor Deus, juntamente ao Espírito Santo: o que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Olha que coisa pesada, né? Olha que realmente é uma palavra que liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Amém? Glória a Deus, aleluia. O sangue derramado, galera, no crime do poço e a dor extrema do incêndio deixaram uma marca espiritual naquele lugar, né? Espalhado, né? Lá dentro. Essas vozes e esses vultos que as pessoas presenciam não são necessariamente almas das pessoas que faleceram. Ó, aqui tá o gatilho, ó, aqui tá a informação secreta, ó, que só tem na Bíblia, ó. O caminho, a verdade e a vida, hein? Pois na Bíblia, Deus nos garante que as pessoas que morrem seguem para o julgamento de Deus. Ou seja, depois que a gente morre nessa terra, né, o nosso corpo físico, a nossa alma já vai direto para o julgamento, né, de Deus, né, para a gente ser julgado, né, se a gente vai ficar no amor e na paz eternamente com Jesus no paraíso, né, ou se a gente vai ficar na condenação eterna no lago de fogo, né, sofrendo para sempre, né, junto com os anjos caídos, com o diabo e as pessoas que quiseram seguir o caminho ruim, né, da vida, né, fazer maldade, né, para as pessoas, né. Mas sim, o que a palavra chama de espíritos territoriais ou demônios opressores, né? Esse é o nome, né, desses fenômenos paranormais, né, de acordo com a ótica bíblica, né? Lembrando que eu não estou obrigando ninguém a acreditar no que eu estou falando, né? É só a minha visão, né, a minha ótica, né, e o que eu acredito, né? Se vocês tiverem alguma religião diferente, né, e tal, tudo bem, sempre vou respeitar a opinião de todo mundo. Eu sou um Leon muito bonzinho, né? Eu sou um Leon só coraçãozinho, ó. Sou o Leon mais legal desse mundo. E mineiro, ai, ô trembão. Essas entidades malignas, galera, habitam lugares assolados pela dor para personificar as vítimas, imitando seus gritos, os sussurros, né, dessas pessoas, para gerar pânico
e simplesmente manter o ambiente espiritualmente contaminado, né? Devido às brechas do mundo espiritual que se abriram devido à morte inocente, né? Devido ao sangue derramado inocente, né? Dessas pessoas, né? E assim é no mundo inteiro, em qualquer lugar do planeta é assim. Como está escrito também, né, em Efésios capítulo 6, versículo 12, né? Que nós lutamos contra os príncipes das trevas destes séculos, né? Nossa luta é espiritual, né? Antes de tudo, a nossa luta começa lá em cima, né? No reino espiritual. Depois ela desce aqui para baixo, né? Então a nossa luta são contra o império de Satanás e contra os anjos caídos, né? Os demônios que servem ao diabo, né? Ao inimigo das nossas almas, né? E esses espíritos, né, de demônios, eles também se alimentam da memória do sofrimento humano, né, que aconteceu ali naquele lugar, né? E agora dou uma conclusão. Então, é complicado, né? O edifício Joelma, ele continua, né, de pé no centro de São Paulo, né, até hoje, né? Mas os ecos de 1974 e de 1948 ainda reverberam no invisível daquele lugar, né? No mundo espiritual, né? E naquele espaço físico. E essa história também, né, galera, nos ensina, né? Que o mundo físico e o mundo espiritual estão interligados por fios invisíveis e portais, né, interdimensionais invisíveis, né? Que conectam os dois mundos, né? As duas realidades, né? E também que a dor do passado pode ecoar por gerações, né? Até alguém ir ali, né? Tipo assim, algum padre, né? Exorcista, algum pastor de libertação, né? Pra dar a bênção, né? Pra expulsar esses mal de vez, né? Desse lugar, né? E eu acho que até hoje não aconteceu isso, né? Já que as pessoas relatam, né? Experiências paranormais, né? Sobrenaturais e amedrontadoras, né? E essa é boa, ó. Se um dia vocês, né, passearem pela Avenida 9 de Julho e olhar para o topo daquele edifício, né? Lembre-se, galera, de vigiar o seu espírito e a sua mente, né? Para que o mal não consiga acessar, né? O seu espírito e sua mente, né? De vocês, né? Porque em lugares como o Joelma, o passado não apenas se lembra, ele grita, ele expande. E eu sou, né, o seu anfitrião, né, dos meus seguidores queridos e amados. E este foi mais um relato do canal, né, @Resident Evil Sobrenatural. Fiquem na luz, ok, irmãos? E se vocês ficaram até aqui no vídeo comigo, se inscreve no canal, me siga nesse perfil. Comenta aqui sua opinião, né, sobre o que você pensa, né, sobre esses fenômenos paranormais, por que eles acontecem, né? Quem são esses espíritos, né? E compartilha também aí com a sua família aí, com a galera aí, seus amigos, né? Com seus colegas também, primos, parentes, né? Que gostam, né, de ouvir histórias sobrenaturais, né? Isso ajudaria muito a expandir o meu canal. E eu ficaria muito mais feliz e muito mais motivado para continuar, né? O Leon Scott Kennedy continuar trazendo histórias envolventes e assombradas para vocês. Olha, o Leon tá inspirado, né? Realmente, né, galera? Amém, né? Inspiração vem do céu, né? Do Espírito Santo na minha vida, né? A luz e o amor vêm de Cristo, né? E sem ele eu não sou nada. Mesmo assim, né? Vigiem suas vidas, né? E até o próximo mistério, né? Estou ficando por aqui, espero que vocês tenham uma ótima noite e um dia mais próspero e abençoado, né, por Deus, né? E que o nosso Deus Todo-Poderoso, Javé, livre vocês de todo mal, né? Dos males desse mundo, das armadilhas do inimigo, né? Dos ataques de setas inflamadas, né? Que livre vocês, né? E guarde de todos os males, né? Tanto do mundo espiritual, quanto também do mundo terreno, né? Nosso mundo aqui físico, né? E é isso. Em nome do nosso Senhor Jesus, eu agradeço, né? Por mais esse relato sobrenatural. Estou muito feliz, com o meu canal. Deus está me abençoando e Deus está me usando também, né? Para levar uma mensagem, né? De luz para vocês, né? Para vocês entenderem, né? Como que funcionam, né?
esses fenômenos paranormais, né, para vocês se esquivarem deles, né, se houver algum embate, né. Eu estou muito feliz, muito realizado, muito obrigado a cada um de vocês aí, né, que tá vendo meus vídeos, deixando like, compartilhando, né, se envolvendo aqui, né, comigo, né. Nossa, eu fico mais do que feliz, meu coração tá muito grato, assim, com muito amor no coração, sabe. Nossa, que Deus abençoe, sabe. Não, vou ter que parar de falar, senão eu vou começar a chorar aqui, porque eu me emociono, assim, sabe, de falar de Deus, sabe, pras pessoas, sabe, ou pra mim mesmo, né, no meu quarto sozinho, sabe. Falar de Deus sei lá, me emociona, sabe, é como se descesse um raio, assim, nas costas e vai descendo, assim, um arrepio, assim, uma vontade, sabe, de falar de Deus pras pessoas, pra Deus abençoar a vida das pessoas, curar as pessoas, fazer milagre na vida das pessoas. Nossa, essa é as coisas de Deus, né, e não tem explicação, né, só quem vive sente, né, as coisas do Espírito, né, as coisas do Espírito Santo de Deus, né, as coisas desse lindo Jesus, né, que tá aqui por nós, né, entre nós também, né. E é isso, né, galera, olha, falei até demais. E é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, galera. Até o próximo relato sobrenatural com Leon Scott Kennedy, ou seja, com Michael Scott Kennedy.